E desde já quero saudar a todos os irmãos que nos acompanham no estudo bíblico, que estão espalhados por muitos sítios, muitos países, por esse mundo afora, mas que são abençoados com a palavra do Senhor que é ministrada neste lugar. Portanto, que o Senhor continue a cuidar e a dirigir e que a palavra, nesta noite, ela possa ser de bênção também, para não só para nós que estamos aqui, mas para aqueles que vão ouvir depois através da gravação. Portanto, uma saudação a todos os irmãos e vamos então ler a palavra de Deus na primeira carta a Timóteo, então, o capítulo 1. E diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma boa fé não fingida. Do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que ela é boa, e se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Este mandamento dou ao meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Conserva a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos agora ouvir o nosso irmão Alberto e desde já um forte abraço. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esse momento importante onde os irmãos podem se reunir para oração, intercessão, comunhão e estudo das Escrituras. Estamos em primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, no verso 9, sabendo isto, que a lei não foi feita para o justo, mas para os injustos, obstinados, para os ímpios, pecadores, para os profanos, irreligiosos, os patricidas, matricidas, para os homicidas. E o verso 10, importante, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjúrios, para os que for contra a sã doutrina,
Será que todos os pecados são iguais? Será que podemos fazer alguma distinção entre pecadinho e pecadão? Se fizermos isso, quando se compara com esta lista do verso 9 e verso 10 que o apóstolo Paulo coloca aqui, muitas pessoas vão se comparar e vão dizer, bom, não sou tão ruim assim. Afinal de contas, nunca matei, roubei, adulterei. Comparando-se com outras pessoas deste naipe, deste tipo, você até parece uma pessoa santa, normal. Mas eu tenho uma notícia para você que vive se comparando com os outros, que vive olhando para a grama mais verde do vizinho. Preste atenção, esse é um assunto muito sério. Até mesmo o menor dos nossos pecados, de desobediência, de rebelião, de teimosia diante de Deus, pode nos levar para o inferno. Romanos, no capítulo 3, no verso 23, diz que todos pecaram. E esse Romanos 3, no verso 10, verso 11, diz que ninguém busca a Deus e todos se extraviaram. Pior ainda, né? Todos se fizeram inúteis, separados de Deus. Agora, este assunto para ser tratado. E se você pensa, olhando para esta lista do verso 9, verso 10, de que os meus pecados não são tão graves assim, obviamente eu não tenho pecado comparando com os demais. Mas se nós olharmos para aquilo que está escrito na primeira carta de João, capítulo 1, no verso 8, João diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. É isso que o apóstolo está dizendo. Pecado tem que ser levado a sério. Pois é como um vírus, de repente aquilo vai que vai. É uma avalanche, uma atrás da outra. Preste atenção que o texto começa dizendo que a lei não é para o justo, mas para os injustos. E justo aqui não é você que paga em dia suas contas, não é para você que é uma pessoa ordinária, que cumpre com seus deveres, está sempre no horário dos compromissos. O justo aqui são pessoas que são justificadas diante de Deus através da cruz do Calvário do Senhor Jesus Cristo. Não estão mais debaixo da maldição da lei, mas sim justificados em Cristo Jesus. Romanos 4, verso 5, ou também podemos citar Romanos capítulo 3, que trata deste assunto. Olhando para o texto que está em Êxodo, no capítulo 32, lá no verso 30, nós vamos ver que o povo de Israel, quando saiu do Egito, no momento que Moisés subiu ao monte para buscar as tábuas da lei, o povo lá embaixo da montanha se rebelou. Trouxe todo aquele paganismo que estava dentro do coração, toda aquela natureza carnal, corrupta, e fez o bezerro de ouro. Conhecemos a história. E o texto diz que Deus disse que eles cometeram grande pecado. Opa, então quer dizer que existe um pecado grande e um pecado menor também? João 19, no verso 11, o Evangelho de João 19, verso 11, quando Jesus é preso e está diante de Pilatos, ele diz a Pilatos que maior pecado teria aquele que o entregara, no caso, Judas. Portanto, o Senhor Jesus parece que ele faz essa distinção também de pecados. E precisamos compreender. Olhando para um outro aspecto do pecado, vamos ver as consequências deste pecado. Existem alguns pecados que vamos colocar assim uma mentirinha branca. Aquela que você não prejudica ninguém, apenas usa para se justificar. Aquela tipo, diga que eu volto mais tarde. Fala que eu não estou agora. São mentiras brancas, porém elas têm consequências, sim. E toda mentira tem suas consequências. Todo pecado traz consequências. É isso que o texto nos ensina. Além de alguns pecados serem considerados grandes, terríveis, qualquer pecado, de uma mentirinha até um outro com consequências maiores, afetam
todos aqueles que estão ao nosso redor. Dentro da igreja, afetamos as pessoas. Perdemos a autoridade, a confiança. Dentro da família, a mesma coisa. No trabalho, atingimos pessoas ao nosso redor. Os castigos eram diferentes na época da lei do Antigo Testamento. Se você cometeu algum crime, você ia pagar olho por olho, dente por dente, vida por vida. Se você tivesse apenas roubado, você tinha que restituir 4 vezes mais. Portanto, nesse parâmetro, existe a distinção ou consequências de pecadinho e pecadão. Não estou dizendo que existem pecados que podemos fazer vistas grossas, podemos cometer, longe disso, pois a Bíblia diz que devemos buscar a santificação. Provérbios 22, lá no verso 3, o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam e acabam pagando. Uma outra tradução diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Olhando para essa lista do verso 9 e verso 10, muitas vezes vamos nos comparar e vamos até achar que não temos pecado algum, mas qualquer pecadinho pode nos levar ao inferno. Portanto, fuja dos grandes pecados, pois eles vão trazer enormes consequências. Fuja também dos pecados pequenos, pois estes nos levam a grandes pecados. Que o Senhor Deus possa nos iluminar e nos abençoar. Amém. Boa noite a todos. Vou tentar ser curto para também dar aqui espaço ao José e ao Nando. E ao ler esta passagem, estava aí a ouvir há pouco o irmão Alberto, e pensando e meditando um pouco nos versículos que temos falado até aqui, há uma coisa muito interessante que se nós analisarmos e lermos, e eu queria ler desde o versículo 7 até o versículo 10, sensivelmente, ele vai nos dar uma visão e vai nos ajudar a perceber uma coisa que é muito importante, que diz assim: querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. E o interessante neste contexto de todo este capítulo é que ele mostra-nos uma coisa que se passa hoje, que se calhar nós fomos estudar a história, que provavelmente acontecia também, que era crises de identidade. O que nós vemos aqui e que temos falado até então é que o que há, e hoje cada vez mais intenso, é as pessoas não saberem quem são. Não sabem quem são ou o que são. E vemos que este problema tem afetado em tudo. Ouvimos tanto falar de problemas acerca do transgénero, de rapazes ou de meninos não saberem se são meninos, dizem que hoje são meninas e são meninas, e vemos uma sociedade a tentar legitimizar algo que antigamente era considerado um problema mental, que era uma disforia de género, e que havia vários destes problemas, que eram, no fundo, crises de identidade. E o mais incrível é que nós vemos, se calhar desde os anos 60 para cá, intensificar-se mais, desde as ideologias feministas e por aí fora, que de facto, apesar de exporem alguns problemas que havia, vieram agravar uma situação, e isso foi aproveitado para intensificar estas crises de identidade. As pessoas não sabem quem são, não sabem o que são. E vemos este problema a vir já desde trás do apóstolo Paulo, no versículo 7, ele diz dizer, querendo ser doutores da lei. E o irmão Carlos e o irmão Alberto também já falaram várias vezes destes que queriam ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Porquê? Porque eles não sabiam
não sabiam qual é que era o propósito da lei, mas o apóstolo Paulo, no versículo 8, ele diz: nós sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. Mas eles não sabiam. E quando nós não sabemos, e quando temos uma crise de identidade, tentamos ser tudo e não somos nada. Nunca chegamos a lado nenhum. É por isso que nós vemos hoje, e se forem ver o site de estatísticas português, o INE, e forem ver, há vários estudos a mostrarem, principalmente aqueles que são rapazes, que se identificam e que dizem que são mulheres e que depois fazem uma transformação, são operados, a maioria deles, mais de 90%, é dito que arrependem-se das operações que fizeram. E o mais grave é que muitos mudam em adolescentes, passam para a fase adulta, arrependem-se de terem feito esses tratamentos que são muito intensos, porque uma das transformações que fazem é o que em alguns países, como nos Estados Unidos, aos prisioneiros e aos pedófilos normalmente castram quimicamente, e esse tipo de castração é feito também para quem quer mudar de sexo, principalmente dos homens que querem transformar-se para mulheres, é utilizado o mesmo tipo de químico para depois castrarem-nos e mudarem. E normalmente quando acontece isto, acontece por causa destas crises de identidade. E eles arrependem-se gravemente, mas o problema é que depois, quando querem voltar atrás, já não dá. E mesmo que quisessem ter uma vida normal, casarem, já não podem ter filhos, porque fizeram isso, que foi castrarem-se, e esses problemas de identidade que traz, e o facto de nós não sabermos quem somos, traz consequências gravíssimas para nós mesmos, nas nossas vidas, e trazem àqueles que estão à nossa volta, aos nossos familiares, que nos veem, ou que veem os outros familiares e pessoas que amam a tomarem decisões erradas, decisões que vão estragar a vida deles completamente, e que veem eles depois a virem sofrer mais tarde por uma decisão e por não saberem quem são. E isto é um tema que é muito importante. Nós temos de saber quem nós somos, porque se nós não sabermos quem somos, vem qualquer um e vamos ser enganados. Vão dizer que tu és isto, tu és aquilo, e nós vamos, como o que a Bíblia diz, conforme todo o vento de doutrina. O que vierem ensinar-nos, se nós não sabermos quem somos, vamos de facto perder e vamos ser prejudicados, e as nossas famílias e aqueles que nos rodeiam. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é muito clara, e vemos que hoje a crise de identidade que existe é porque o homem pôs Deus de fora. O homem, independentemente de muitos dizerem que Deus existe ou não, isso não é o tema. A verdade é que mesmo dentro de crentes, e quando falo de crentes aqui, falo de pessoas que dizem que Deus existe, muitos ignoram o que Deus diz para nós hoje. E é por isso que nós também temos denominações diferentes, porque os crentes não sabem quem são, não sabem qual é a nossa posição, e os cristãos não sabem qual é a sua posição em Cristo. Mas nós vemos que a palavra de Deus é clara, e o facto de muitos não saberem quem são, vem depois com o que o apóstolo Paulo diz, querendo ser doutores da lei. E nós já vimos em estudos anteriores o irmão Carlos a mostrar quem é que nós somos hoje e o que nós somos em Cristo. E o facto de até os crentes, os cristãos, não saberem quem são, começam então a ir por todo o vento de doutrina, e como o versículo 7, o apóstolo Paulo diz, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Ou seja, não sabem. Mas é por isso que o apóstolo Paulo escrevia estas epístolas, e é por isso que ele visitava as igrejas, é por isso que ele diz em várias passagens, não me canso de vos dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. E é por isso que é importante nós muitas vezes repetirmos a mesma coisa, porque se não repetirmos não vamos ter segurança, não vamos saber, vamos esquecer. A nossa tendência para esquecer é uma tendência muito grave, e é algo que prejudica-nos e prejudica a Igreja. Nós vemos a preocupação do apóstolo Paulo a dizer no versículo 8 e versículo 9, sabemos porém que a lei é boa, e depois ele no versículo 9 dizendo, sabendo isto, é importante nós sabermos. E o sabermos não é através da nossa investigação, não é? E muitas vezes muitos fundamentam-se ou tentam apoiar-se na ciência, só que esquecem-se de uma coisa importante na ciência, é que a ciência e o ponto base da ciência é o homem partir do princípio que não sabe. E se a ciência dissesse que já sabia, então já deixava de ser ciência, era um facto que nós não precisávamos de testar, de replicar, de formar teorias,
porque se nós já soubéssemos não precisávamos de adquirir mais conhecimento. E de facto a ciência parte sempre do princípio que nós não sabemos e estamos sempre à procura de saber mais, estamos sempre à procura de perceber se o nosso conhecimento é falso ou não, se o nosso conhecimento é pouco ou não. E o bom da Palavra de Deus é que a Palavra de Deus ela mostra que é todo o conhecimento e vemos que por ela nós podemos ter acesso a todo o conhecimento. Mas a ciência, de facto, ela é insuficiente para nós sabermos. Daí nós ser necessário recorrer à Palavra de Deus. Eu não estou a dizer com isto que sou anticientífico, muito pelo contrário, se não fosse isso, não tinha tirado curso de engenharia. Mas uma coisa é certa, a ciência é insuficiente. E daí ser importante nós queremos saber cada vez mais. E se não for Deus a dizer o que é verdade, e se não for pela Palavra de Deus, nós então vamos perder a nossa identidade. E daí então surgir muitos que querem ser aquilo que não são. Porquê? Porque não sabem o que são. Mas de facto, irmãos, há uma coisa que a Palavra de Deus nos ajuda imenso a nós a percebermos quem somos. E é aqui esta questão, que é que eles queriam ser doutores da lei, não sabiam de facto que não eram doutores da lei. Eles tentavam ser alguma coisa, mas mostravam o contrário, porque eles não agiam como se fossem doutores da lei. Porquê? Porque eles não entendiam o que diziam, nem o que afirmavam. E então, eles não tinham o conhecimento. Apesar de tentarem comportar-se como tal, não sabiam quem eram. Mas nós vemos hoje, irmãos, pela Palavra de Deus, que nós, de facto, sabemos quem somos. E lendo Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, e versículo 19, vemos que o apóstolo Paulo, e o Senhor através dele, diz-nos o seguinte: porque, como pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores. E notem, é este o nosso estado. O nosso estado, e se há alguma coisa que pode caracterizar-nos a sociedade hoje, é uma sociedade de pecadores. E vemos que é algo que nós herdamos, porque diz pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores, mas ele continua e mostra-nos o que é que nós podemos ser hoje, se nós cremos em Cristo. Ele diz, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. É por isso que nós dizemos que a lei não é para nós. Não é porque nós somos justos por nós mesmos, ou somos justos por praticarmos a lei. Não. Nós somos justos por causa do Senhor Jesus Cristo. É Ele a causa de nós sermos feitos justos, porque a Palavra de Deus diz que nós fomos feitos justos. Não foi algo adquirido por nós, não foi algo conquistado por nós, muito menos foi algo comprado por nós, foi algo que o próprio Senhor tornou-nos e fez-nos ser justos. E então, o facto de nós dizermos que a lei não é feita para o justo e que nós podemos identificar-nos com o justo, que é o Senhor Jesus Cristo, é de facto porque por Ele nós fomos feitos justos. Mas há outra passagem importante que queria citar para reforçar ainda este ponto, de mostrar porque é que nós não precisamos de praticar a lei, que é em Gálatas, no capítulo 2 e versículo 16, que mais uma vez mostra que a lei é boa se dela alguém usar legitimamente, sabendo que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos. E aqui a palavra-chave sempre é a palavra saber, é o nós sabermos quem somos, sabermos o que é que o Senhor fez por nós, porque de facto se nós não soubermos, vamos andar conforme o vento de doutrina e vamos tentar ser aquilo que não somos. E aqui o apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, no capítulo 2 e versículo 16, ele diz então: sabendo, notem a palavra-chave mais uma vez, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos, notem agora, justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E mais uma vez, irmãos, a palavra-chave é saber, porque se nós soubermos, vamos então resolver um problema básico, que é, vamos resolver o problema essencial, que é esta crise de identidade. E de facto, o Senhor mostra-nos quem nós somos fora dele. Sem Deus, somos meramente pecadores, aqui cada um a viver a sua vida, cada um a tentar estabelecer a verdade, mas se Deus existe, de facto, Ele é a verdade. E Ele não só é a verdade, como Ele mostra-nos quem é que nós somos.
na realidade. E mostra-nos que, de facto, não precisamos ter esta crise de identidade em que cada um tenta lutar por ser algo que não é e tenta impor aos outros. Ou seja, eu sou assim e tu tens de me aceitar como eu sou e tens de fazer como eu quero, porque eu sou assim. Mas não é isto que nós vemos na Palavra de Deus. E Deus, como um ser que nos ama e que preocupa-nos connosco, Ele preocupa-se com a verdade, nós conhecermos a verdade e estarmos firmados nela. Daí ser importante nós sabermos, porque de facto a sabedoria capacita-nos para algo muito importante, que é tomarmos boas decisões. E é através destas boas decisões que nós vamos também glorificar o Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, de facto nós percebermos que precisamos de saber, porque se não soubermos, vamos ter todos estes problemas que são descritos no versículo 9 e versículos 10, por aí fora, porque todos estes adjetivos que aqui estão para os injustos e obstinados, todos estes adjetivos são simplesmente, por assim dizer, a explicação do que é pecadores. Ou seja, o pecador é uma palavra muito abrangente, abrange muita coisa, mas nós vemos as manifestações práticas dos pecadores nas ações que eles fazem, ou seja, eles ao serem injustos, ao serem obstinados, ao sermos profanos e religiosos, parricidas, matricidas, homicidas, devassos, sodomitas, roubadores de homens, mentirosos, contrários à sã doutrina, e vemos tudo isto a manifestação de nós como pecadores. Tudo isto é a manifestação do pecado nas nossas vidas. E vemos que tudo isto é o que a lei mostra. E vemos que ela, como o irmão Alberto falou semana passada, a lei ela é como um espelho nas nossas vidas. E é por isso que ela é importante e é por isso que ela é boa. Porque ela vai mostrar a realidade que nós somos, que é pecadores. E nós, como pecadores, vamos manifestando de formas completamente diferentes, umas muito piores do que outras, mas não há nenhuma que seja boa. Todas elas são más. Mas isto é importante porque a lei mostra-nos, dá-nos este conhecimento, mostra-nos quem realmente nós somos, daí ela existir, e ela vai-nos então capacitar a nós percebermos quem somos e do que é que nós precisamos, que é do Senhor Jesus Cristo. E vai-nos, de facto, ajudar a perceber que nós precisamos dele e que, se não for através do Senhor Jesus Cristo, nunca seríamos feitos justos. Que o Senhor nos ajude a perceber e agir como tal e a falar, de facto, da sua palavra a outros. Que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus por aquilo que ouvimos. O Dário, em parte, já falou de algo que eu também queria partilhar com os irmãos, de um pequeno pensamento. Este mesmo versículo que nós estamos a considerar, que é na primeira carta a Timóteo, não é? Ele fala-nos de duas coisas muito importantes, que têm a ver com a nossa identificação de facto, que é a nossa condição e a nossa posição. Agora cabe-nos a nós, para que lado é que nós vamos pender mais? Para a nossa condição, que é aquilo que nós somos em Cristo, ou pela nossa posição, que é aquilo que nós somos em Cristo, ou pela nossa condição ainda, porque somos pecadores, porque nós pecamos, infelizmente, e a nossa luta é para a perfeição, para a santificação, para sermos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E é aí que nós temos que bitolar a nossa vida, se eu poderei dizer isso assim, que é nós lutarmos para, de facto, crescermos na posição que nós temos, porque esta posição, irmãos, custou muito caro ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós desprezarmos ou menosprezarmos aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, é como se nós não valorizássemos a nossa posição e valorizássemos mais a nossa condição. E quando nós valorizamos a nossa condição, nós pomos-nos debaixo da lei. Então o que é que nós fazemos? É cumprimos para satisfação própria, para que nós pudéssemos argumentar de alguma maneira de que não, nós estamos a conseguir por mérito próprio, e a lei faz isso, a lei faz com que nós lutemos com as nossas próprias forças para conseguirmos algum mérito perante Deus, quando isso não é verdade, irmãos. Nós hoje, a nossa posição é uma posição em Cristo. E o Dário citou na carta aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 19, quando diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Lá está, a nossa posição hoje é uma posição de justo.
Eu sou justo através do nosso Senhor Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez. E com tudo isto, o pacote é enorme. Se nós podemos ler também em Colossenses, na carta aos Colossenses, a palavra de Deus nos diz isto. No capítulo 1, e o versículo 21 diz-nos assim: a vós também que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante Ele vos apresentar santos. Nós hoje somos santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Ou seja, quando Deus olha para nós, Ele vê o Senhor Jesus Cristo em nós. Ou seja, nós negarmos esta verdade ao nos pormos debaixo da lei, e quando eu digo pôr-nos debaixo da lei, infelizmente hoje, muitos crentes há que se põem debaixo da lei, que continuam a cumprir os rudimentos que foram estabelecidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo quando esteve cá. Ou seja, quando o propósito dele era um propósito diferente daquele propósito que hoje o Senhor estabeleceu. E este mistério que o Senhor entregou ao apóstolo Paulo para que ele revelasse à sua igreja, corpo de Cristo, não tem nada a ver com aquilo que o Senhor estaria a revelar à nação de Israel. Então nós pôrmos-nos debaixo da lei, em querermos cumprir o dízimo, em querermos ser batizados, em muitos há que tentam e de alguma maneira falsamente falam línguas, como se estivessem a cumprir a lei. E tudo isso nós estamos de alguma maneira a menosprezar aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. O próprio apóstolo Paulo diz isso na carta aos Gálatas, quando ele diz que seja anátema, ou seja, seja maldito aquele que anunciar outro evangelho, senão aquele que ele tem anunciado, que recebeu diretamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não recebeu o evangelho da graça através de outros homens, não, ele recebeu através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, as últimas palavras não foram dadas aos apóstolos, aos discípulos. As últimas palavras foram proferidas diretamente ao apóstolo Paulo, àquele que de facto lhe foi manifestado o evangelho da graça. E isto é assim, irmãos, quanto mais nós nos identificarmos com a nossa posição em Cristo, certamente iremos dar um valor diferente àquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que possamos perceber esta verdade. Temos estas duas realidades, a nossa condição e a nossa posição. Para que lado é que nós pendemos mais? Para que lado é que nós trabalhamos mais? Temos de trabalhar de facto e temos que nos deixar nas mãos de Deus para que valorizemos de facto aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. E isso é nós trabalharmos para a nossa posição em Cristo, que somos justos, inculpáveis, irrepreensíveis e santos. É algo tremendo, irmãos. Não nos é achado falta alguma, porque o Senhor Jesus Cristo cumpriu tudo. Foi tudo feito. Não há mais nada a ser acrescentado. Por isso, querermos nós fazer alguma coisa para nos apresentarmos perante Deus com algum atributo por benefício próprio, por mérito próprio, isto é diminuir a obra da cruz. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Aquilo que temos ouvido até aqui, e de facto muito nós temos ouvido acerca destes versículos e acerca da lei. A lei que, como foi já refrisado no versículo 8, diz que a lei é boa. A lei revela-nos aquilo que somos, revela-nos o nosso pecado, revela-nos a nossa necessidade, revela-nos de facto a nossa incapacidade de podermos resolver o nosso problema do pecado e leva-nos àquele que de facto pode resolver e resolveu o nosso problema do pecado, que é o Senhor Jesus Cristo. De facto, a lei, quando nós, e como o Dário referiu e bem, quando nós temos bem a certeza daquilo que somos,
quem somos, a nossa posição em Cristo, nós podemos avaliar e estudar a lei e nela nós podemos encontrar coisas que podem ajudar-nos na nossa relação com Deus, podem de facto transmitir-nos, porque há valores, há princípios de Deus que não mudam. A lei é boa, a lei de facto nos revela os valores e os princípios de Deus, às quais nós devemos apegar-nos e valorizar. O nosso Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de ordem, é um Deus, por isso Ele estabeleceu a sua lei. Aliás, conforme nós já vimos no livro de Juízes, o tempo dos Juízes, é dito que cada um fazia o que queria. E o que é que deu? Confusão. E, portanto, a lei serve para estabelecer balizas, para estabelecer, de facto, regras. Há regras. O nosso Deus, repito, os valores e os princípios de Deus. Será que temos, como foi dito já, estamos convictos da nossa posição em Cristo, daquilo que somos em Cristo? E, de facto, hoje, a lei mosaica, nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo de outra lei, que é a lei do amor. De facto, o nosso Deus, e o apóstolo Paulo, ele dizia que o amor de Cristo me constrange. O amor de Deus, o Deus que nós temos, comparando, e aquilo que estava a dizer há pouco, quando vemos o carro da polícia na estrada e nós cumprimos, mas quando o carro da polícia desaparece, aí começa tudo novamente a andar na bisga. E só que na nossa relação com Deus, nós não estamos a tratar com alguém que agora está presente e depois a seguir está ausente e que nós podemos fazer. Não, nós estamos a tratar com alguém que é omnisciente, que é omnipresente, que sempre está de facto connosco. Porque se quando estamos sós, vivemos uma vida desordenada, não respeitando, não sendo afetado, não valorizando os valores e os princípios de Deus, das duas uma, ou não acreditamos em Deus, ou temos um Deus na nossa cabeça que nada tem a ver com o Deus verdadeiro. Porque de facto o Deus verdadeiro é um Deus que é omnisciente, que é omnipresente, que sempre está conosco e sempre nos observa. Portanto, que o Senhor nos ajude a tentarmos para a sua palavra, estarmos seguros de que de facto não somos salvos pelas obras da lei, somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E deixarmos de facto influenciar por esta palavra para que em todo lugar nós possamos mostrar quem somos. Somos filhos de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e que, acima de tudo, nos ajude a valorizarmos a sua palavra, a comunhão com Ele e a vivermos, de facto, seja onde estivermos, com quem estivermos, saibamos marcar a diferença. Somos filhos de Deus e somos influenciados por esta palavra, pelos valores e pelos princípios de Deus. Esta palavra é a nossa regra de fé e de conduta. Estejamos onde estivermos com quem estivermos, que de facto não abdiquemos dos valores do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.